cultos. Nós tínhamos medo de ver cabeças rolarem. Isso é que nós tínhamos medo. Nós tínhamos medo de que sangue de Santo Mense vertesse sobre a terra, nossa terra. Não era preciso, porque nós nunca admitimos que para sermos independentes havia de haver gente morta. E eram acusados pela Cívica de neocolonialistas e outros termos ofensivos. Nós fomos ao Gabão. Um grupo constituído por mim, por Orlando Graça, Olinto de Medeiros e Manuel dos Pontífice. Fomos ao Gabão, a Libreville, contactar o MLSTP. Todos os santomenses falavam uma única linguagem. Independência total, Saquaco, povo Missi. Todos nós estávamos nisso. Num dado, mesmo a Frente Popular Livre, que num dado momento era adepta da federação, queria que continuássemos ligados a Portugal, tá? Mesmo eles, devido à força da associação cívica e a força a forma como ela se impunha, num dado momento, e depois de ter ido a Libreville e falado com a direção lá do movimento e tal, num dado momento, ela deixou de aparecer como defensora da federação e aderiu. Só que foi uma adesão forçada, né? Não é algo sentido, nem foi forçado nesse processo. Nós recebemos em Libreville os elementos da Frente Popular Livre, Maria do Carmo e companhia, foram a Libreville. E quando saíram de Libreville, regressaram de Libreville para Santo Tomé, exato, vinham com instruções, ou tinham orientações, tínhamos chegado a um acordo, de que ao chegar a Libreville deviam apresentar-se na sede da Associação Cívica no Riboc. Assinamos um acordo com o MLSP, chegar a Santo Tomé, dissolver a Frente Popular Livre e entregarmos na Associação Cívica. Nós fomos. Associação Cívica. Fomos recebidos como leprosos. A Frente Popular Livre teve uma duração tão curta porque foi pura e simplesmente reduzida quase a zero. Por força, porque eram pessoas que tinham posições moderadas e não tinham a capacidade de intervenção que tinha a Associação Cívica, que eram dezenas de jovens que se movimentavam noite e dia, que só estavam a pensar permanentemente naquilo. Jovens que estavam animados de uma fé inabalável, uma vontade, um dinamismo, aquele sonho próprio da idade, da juventude, e que trouxeram realmente um contributo, não somente aqui em Portugal, também com as forças democráticas portuguesas, mas também em São Tomé e Príncipe, no agitar, no bom sentido. Não era agitação subversiva, até para os portugueses era subversiva, não é? Mas no agitar, no aprofundar da consciência da necessidade de ir para a luta para a independência. Em pouco tempo o movimento cresceu e tornamos a situação quase insustentável no plano interno para as forças coloniais. A Associação Cívica começou por invadir as propriedades agrícolas, com todo o perigo que isso podia constituir, não é? A destruir os bens comerciais, não é? E, inclusivamente, a rotular os próprios naturais santomenses de inimigos da libertação do seu próprio país. Era a ideia de conquistar a independência por via revolucionária para ficarem heróis. Eu compreendo isso, jovens estorrados, universitários, alguns que tinham interrompido inclusivamente o curso na universidade para irem para lá fazer a revolução. Eu compreendo isso, porque eu também fui jovem. Mas eu vejo, sobretudo, os excessos como o fruto de uma certa imaturidade ligada à juventude, ligada ao facto de que a vida em Portugal era muito fechada. Repare que também em Portugal houve o MRPP, outras forças também extremistas. Porquê? Porque viviam naquela ditadura e com 25 de abril foi uma explosão de liberdade que levou a alguns excessos. Eles queriam ser Mongola, mas era uma independência com luta. Isso não tenho dúvida, eu tenho quase certeza que iria. Não, porque é que eles em si quisessem isso, mas a evolução da situação levava a isso. O colonialismo é violência, é delegação do outro. E nós tínhamos que nos opor a isso.
Não, e então como é que nós fazíamos? Nós adotávamos as formas de luta que respondessem a essa situação de violência contra nós. Eu não sei o que é que as pessoas que classificam isso de radicalismo, o que é que desejavam. Fizeram manifestações, é radicalismo. Atacaram abaixo o colonialismo, abaixo, não sei, é radicalismo. Tinha que ser assim. Não havia outra forma de não pegarem armas. Não andaram aos tiros. Tinha aquele entusiasmo próprio da idade, que me calcula na altura, era tudo revolucionário, etc. E as notícias de Portugal, de que havia uma esquerda, não sei o quê, também quiseram ser heróis, é natural. Diziam, davam a entender até que nós não representamos nada. Porque eles é que vieram aqui, eles é que mobilizaram a população para a população contra. Não mobilizaram nada. Esses meninos só abriram boca depois 25 de abril. Claro, obviamente, naquela idade, quem é que não comete excesso? Quem é que não exagera? E isso aconteceu também com os elementos mais jovens da Cívica. E esse exagero, talvez a pressa de ver tudo, de fazer tudo, de ir mais longe, levou-os a entender que talvez houvesse por parte dos mais velhos, nós os mais velhos, já naquela altura o éramos, continuamos a ser, não é? Estivéssemos a ser demasiado tímidos, talvez mesmo complacência em relação ao colonialismo e tal. Havia insinuações nesse sentido. Esse acordo previa que devia haver um governo de transição, chefiado por um primeiro-ministro, que era o primeiro-ministro do governo de transição, e outros ministros, 4 ministros de Santo Tomé e um ministro indicado pelo governo português. O governo de transição não conseguia governar e, para já, a nível do governo de transição, havia ali uma contradição entre os próprios ministros. Portanto, de um lado, o primeiro-ministro Lionel D'Alva e o Dr. Carlos Graça, considerados conservadores pela Associação Cívica e que pretendiam seguir o programa do MLSTP. Por outro lado, Dona Alda Espírito Santo, pessoa por quem tenho uma grande consideração, apesar das suas posições radicais, e que eu compreendo porque esteve presa na PIDE e a mãe, sobretudo, foi muito maltratada e é difícil engolir uma coisa dessas, e o Dr. Gastão Torres. A doutora Alda Espírito Santo não apoiava, que estava do lado da Associação Cívica, mas não apoiava certas situações mais radicais, mais exageradas. O Dr. Gastão Torres era considerado o mentor. Se ele uma vez me ouvir, eu tive boas relações com ele, cheguei a vir a Portugal negociar em nome, portanto, questões com o governo, entre o governo de transição, demos muito bem, mas era considerado o mentor da Associação Cívica, que estava dentro do poder. E depois no campo, as deliberações, apesar de tudo, eram tomadas e podiam até ser umas posições mais moderadas, mas depois no terreno a Associação Cívica contrariava. Isto é falso, absolutamente falso. O governo de transição só não fez aquilo que não queria fazer. Não houve entraves nenhuns da nossa parte em relação ao governo, impedir o governo de governar. Não, nada disto. Eu não estou de acordo de dizerem para que a Associação Cívica que bloqueou, não deixou o governo de transição governar, porque neste caso então teriam de dizer para que o Pedro Barros Umbelina Júnior, que sou eu, e o Gastão Torres, que não deixaram o governo de transição governar. Foi muito difícil a situação entre 21 de dezembro a março, porque nós queríamos fazer coisas concretas. Nós tínhamos problemas de abastecimento da população, tínhamos problemas da produção do cacau, que às vezes o cacau estava maduro, não se apanhava o cacau, tinha uma série de problemas e não conseguiam resolver porque estávamos perdidos em pequenas discussões, pequenos atritos. Havia muitas aulas, haviam pessoas que estavam interessados em colaborar com os colonos, haviam aqueles que não estavam interessados em colaborar com os colonos, haviam aqueles para que tanto lhes fazia para uma parte como outra. Era isso.
problema de colaboração com Portugal, problema de certas medidas que eles queriam já abolir, que não podia ser, mudança não sei o quê, está a perceber? E havia esse conflito interno, todos nós sabíamos. Não era uma frente comum que se poderiam dizer nós vamos todos colaborar com os colonos. Não era. Ou todos nós não vamos colaborar com os colonos. Também não era. Então haviam conflitos. Houve uma divisão, mesmo no seio do governo de transição, e também houve um choque entre alguns elementos da associação cívica, porque nem todos os elementos da associação cívica tinham a mesma posição. Alguns elementos da associação cívica e o governo de transição. O Gastão Torres não estava muito contente com a governação do país, porque ele com o primeiro-ministro não se dava, ele achava que a orientação do governo era mau, que não levara a nada, etc. E ele queria tentar, de qualquer maneira, ou cindir a coisa imediatamente, ou ir tomar o poder. Esta antecipação da vinda do Pinto Costa tem a ver com um problema que se pôs, em que a Cívica estava envolvida, mas o próprio MLSTP, que discutia-se qual era o destino que devia ser dado aos cidadãos santomenses que pertenciam ao exército colonial português. Porque havia uma companhia de caçadores, ou coisa assim, que era essencialmente composto por santomenses e que integrava o exército colonial. Nós pusemos o problema. Não temos meios financeiros para podermos ter um exército em Santo Tomé e Príncipe. Nós vamos fazer milícias e fortificar a polícia. Não queremos o exército. Era uma das teses da coisa do Gastão Torres. O Gastão Torres disse que essa companhia caçadora está a serviço dos colonialistas, é preciso extinguir. Gastão Torres, e fundamentalmente, que era a peça perversa no meio daquilo tudo. Perversa, é um homem perverso. É tanto perverso, não sei se vos conte, era tanto perverso, que foi ele que arranjou aquela questão toda no seio do governo, que a determinada altura mandou-me um rádio, uma mensagem, a dizer que exigiam a minha presença no próximo Conselho de Ministros e que queriam a dissolução da tropa. Ora, a tropa nativa pertencia a caçadores. Inicialmente criado como caçadores, a Companhia de Caçadores de São Tomé e Príncipe, o que já lhe emprestava um certo uma carga nacionalista. Pronto. Cada um dos soldados é filho de uma família santomense. Nós sabíamos perfeitamente porque é que não queríamos exército. Quem é que controlou, educou, formou o exército em Santo Tomé e Príncipe? Portugal, os colonialistas. Eles iam servir quais interesses? Nas suas reuniões e também com o nosso apoio aqui, decidiu que essa companhia devia ser dissolvida. Devia ser dissolvida e constituir-se uma outra força. Cabe ao MLSTP, com quem eu falei, fazer isso. No MLSTP havia dirigentes que não estavam de acordo com isso. Não havia necessidade de nós entrarmos em um combate que podia perturbar todo o processo. Esse problema era o problema que nós deveríamos resolver depois de 12 de julho. Foi só isso. Houve essa divergência, efetivamente. Portanto, o que vamos fazer? Vamos deixar o quartel, não é? Que ainda pertence às forças portuguesas, e vamos para a mata, e aí ficamos encapados para o MLSTP ir lá dissolver-nos, falar connosco e dissolver-nos.
Não vamos aceitar uma dissolução deste tipo. O Alto Comissário reagiu violentamente a esta tomada de posição do MLSTP e fez chantagem. Chantageou os membros do governo que cá estavam e tudo mais, disse que Portugal ia abandonar isto, iam sair imediatamente e não iam fazer isto. E o MLSTP escreveu o MLSTP lá em Libreville, escreveu ao Alto Comissário a dar conta dessa sua decisão. Qual é o meu espanto quando o Alto Comissário chama-me depois para o seu gabinete para dizer que vem uma ordem de Libreville logo a seguir para que o Alto Comissário desfizesse a tropa nativa sob as suas ordens. O MLSTP não teve a coragem de dar-me explicação nenhuma. Simplesmente deram ao Alto Comissário esta missão. O Alto Comissário, Coronel Pires Veloso, alegando aquilo que estava no acordo de Argel e assumindo a sua posição, a sua visão pessoal como responsável, disse: enquanto eu for Alto Comissário, nunca as tropas naturais serão dissolvidas. E argumentava que as tropas naturais, posso sintetizar, não constituíam um perigo, antes pelo contrário. Tirou ali realmente um clima de tensão terrível. A falar comigo e disse logo: Alto Comissário, sim, o senhor é o Alto Comissário do governo português e eu sou natural dessas ilhas. Eu e os meus homens somos natural dessas ilhas. Esta companhia são filhos destas ilhas. E não cabe ao senhor fazer realmente a distribuição dessa força. Cabe ao MLSTP com quem eu falei fazer isso. No MLSTP havia dirigentes que não estavam de acordo com isso. Não havia necessidade de nós entrarmos em um combate que podia perturbar todo o processo. Esse problema era o problema que nós deveríamos resolver depois de 12 de julho. Foi só isso. Houve essa divergência, efetivamente. Portanto, o que vamos fazer? Vamos deixar o quartel, não é? Que ainda pertence às forças portuguesas, e vamos para a mata, e aí ficamos encapados para o MLSTP ir lá dissolver-nos, falar connosco e dissolver-nos. Mas não vamos aceitar uma dissolução deste tipo. O Alto Comissário reagiu violentamente a esta tomada de posição do MLSTP e fez chantagem. Chantageou os membros do governo que cá estavam e tudo mais, disse que Portugal ia abandonar isto, iam sair imediatamente e não iam fazer isto e retiravam-se imediatamente. Ele ia viajar para Lisboa para acabar com isso. Perante esta tomada de posição do Alto Comissário e também a minha própria e dos meus homens, eu e os meus homens, acabou-se por não dissolver a tropa. Mas aquela facção que defendia essa dissolução de qualquer maneira não confirmou com isso e começou a fazer pressão. Eles lá decidiram que o Pinto da Costa devia entrar para vir acalmar a situação e tudo. E fizeram partir um grupo constituído por Oné. Oné, sabem quem é o Oné, né? Oné, Guadalupe Seita e Miguel Trovada fizeram-eles partir para Lisboa para ir denunciar essa posição do Alto Comissário junto ao governo português.